Uma das coisas que não faltava na pré-história eram os monstros terríveis, indo desde Velociraptors e Tiranossauros Rex até super-ratos e camarões de 3 olhos. No entanto, por mais aterrorizante que todas essas coisas possam ser, a ciência sempre dá um jeito de descobrir novas criaturas ainda piores. Então estes são os top 7 animais mais aterrorizantes que já existiram na pré-história. Desde já eu peço para que você deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal, para nos incentivar a trazer mais conteúdos como este e assim então nos ajudar a chegar em nossa tão almejada meta de 1000 inscritos. Bem, dito isto, vamos para o vídeo. Asdarkidai. Os membros da família Asdarkidai eram pterossauros gigantescos que tomavam os céus no final do período Cretáceo. Os membros do grupo incluíam Quetzalcoatlus, baseado em homenagem ao deus asteca do sol, Quetzalcoatl, uma serpente emplumada gigante. O Asdarcho, baseado no nome de um tipo de dragão, e o Titanopteryx, cujo nome significa grandes penas no grego. Nem adianta deixar sua imaginação à solta e ficar pensando em grandes animais sendo levantados aos céus por animais ainda maiores e sendo transformados em jantar para seus filhotes. Na verdade, as evidências mostram que eles eram simplesmente grandes demais para efetivamente agarrar uma presa e voar com ela. O problema é que o pássaro monstruoso era muito gigantesco para voar com sua comida depois de tê-la matado. Os cientistas acreditam que os Asdarkidais tinham uma locomoção terrestre particularmente eficiente, o que foram capazes de discernir a partir de trilhas preservadas que mostravam que os animais colocavam seus pés na frente de suas asas com garras enquanto se moviam. Ou seja, o pássaro réptil carnívoro de quase 4 metros de altura podia galopar como um cavalo. Gorgonopsídeo. Infelizmente, esse animal não é o sonho febril de um designer de jogos de horror, mas sim um predador real chamado de Gorgonopsídeo, que era essencialmente um cão-lagarto de dentes de sabre do tamanho de um urso com um crânio de 90 centímetros. Gorgonopsídeos do gênero Inostrancevia eram ainda maiores, mais ou menos do tamanho de um rinoceronte com caninos medindo cerca de 10 centímetros de comprimento. Eram predadores terrestres dominantes durante a maior parte do período Permiano. Eles foram dizimados pela extinção do Permiano-Triássico, que acabou com 90% de toda a vida na Terra. O período Cretáceo corresponde ao terceiro e último período da Era Mesozoica, que durou de 135 a 65 milhões de anos. O ápice dessa fase foi quando surgiram os Ainossauros e os Tilossauros, 2 tipos de lagartos pré-históricos devoradores de tubarões. Mas os tilossauros não usavam seus dentes afiados para estraçalhar suas vítimas. Eles estavam ali apenas para se certificar de que nada do que fosse engolido inteiro iria se desvencilhar. Caso isso não seja suficiente, vale lembrar que eles tinham o tamanho de um ônibus, uma gaiola da morte do tamanho de um ônibus que poderia te engolir. Eles comiam literalmente qualquer coisa que conseguissem pegar, incluindo plesiosauros, que são basicamente o monstro do Lago Ness. Daidon. O Daidon era mais ou menos do tamanho de um rinoceronte, e enquanto javalis modernos são apenas porcos furiosos com pelos, essa coisa também era metade búfalo e leopardo, para não mencionar que parecia uma ilustração das partes mais desagradáveis da Bíblia. Seu nome significa literalmente dentes destruidores hostis, mas esta criatura foi conhecida por um tempo simplesmente como Dino-Rios, ou Terrível Porco. Eles eram enormes onívoros oportunistas, o que significa que praticamente comiam tudo o que conseguissem abocanhar. Cronossauro. O Cronossauro e o Liopleurodon encarnam tudo o que poderia ser assustador sobre o oceano. O Liopleurodon parecia mais um rascunho de um crocodilo. Regularmente alcançava os 10 metros de comprimento, sendo que um espécime descoberto tinha uma mandíbula de 3 metros de comprimento. Dadas as proporções de alguns dos restos mais completos encontrados,
Alguns cientistas especulam que o Liopleurodon chegava aos 15 metros de comprimento. Assim como o Tilossauro, a única presa grande o suficiente para acabar com a fome do poderoso Liopleurodon eram os outros monstros enormes. Enquanto estamos no assunto terror na água, vamos falar também sobre o Cronossauro, que era provavelmente ainda maior que o Liopleurodon. O Cronossauro tinha grandes dentes em forma de cones e mandíbulas grossas projetadas para esmagar conchas de amonites, que eram lulas da antiguidade que possuíam cascos. Dunkleosteus. O Dunkleosteus era um peixe assassino de 9 metros de comprimento, armado com lâminas gigantes em todo seu rosto. Nós não estamos falando de uma coisa inofensiva que parece assustadora. Estima-se que o Dunkleosteus possuía a mordida mais forte já existente. Para dar alguma perspectiva, uma das mordidas mais fortes na Terra hoje é a da hiena, que tem 2.000 newtons, cerca de 220 kg de força. Elas facilmente quebram ossos com suas bocas. Já o Tiranossauro Rex teria uma mordida com cerca de 13.000 newtons, 1.360 kg de força. O Dunkleosteus tinha uma mordida de cerca de 150 milhões de pascals de força, ou cerca de 10.000 kg de força por 6 centímetros quadrados. Isso é tão intenso que são necessárias unidades de medida diferentes apenas para calcular tal força. Esse monstro também conseguia abrir a boca em 1/50 de segundo, o que significa que aspirava animais que normalmente seriam rápidos o suficiente para nadar para longe. Normalmente, os peixes ou têm uma mordida rápida ou forte, porque você pode conseguir muito alimento com apenas uma dessas duas. Mas como a evolução não dá trégua, o Dunkleosteus tinha os dois. Spinossauro. O espinossauro era um gigante que chegava a ter até 18 metros de comprimento. Suas mandíbulas, semelhantes a de crocodilos, alcançavam facilmente 1,5 metro de comprimento, e ele ainda ostentava uma espécie de barbatana dorsal parecida com uma vela em suas costas. Acredita-se que este tenha sido o maior predador que já andou na Terra, o assustador rei de uma época cheia de animais mais assustadores da história. E se Jurassic Park chegar a virar realidade um dia, e algum desses animais resolver voltar a ocupar o mesmo planeta que nós, é bom simplesmente largar mão de toda essa coisa de natureza e dar o fora. Bom, este foi o vídeo de hoje. Mas e aí? Qual desses top 7 monstros você acha o mais terrível de todos? Ou melhor, qual deles você escolheria para ser o seu próximo animal de estimação? Brincadeiras à parte, mas deixa aí a sua opinião nos comentários abaixo. Nós vamos adorar ler cada uma delas. Dito isto, eu só tenho que agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Um forte abraço e até a próxima.